Ei Brasil, meu nome é Leandro do canal Leomática Matemática e hoje eu vou gravar com vocês mais um capítulo do livro Matemática, Compreensão e Prática. Se você não tem um livro, abaixa ele na internet ou pega na escola que você estuda, tudo bem? Eu vou deixar os dados do livro debaixo do vídeo. Hoje nós vamos aprender na unidade 4, capítulo 11, que vai da página 203 a 218. E o título da aula é Medidas de Tendência Central, Pesquisa e Estatística. Antes da aula começar, eu gostaria de pedir para vocês lerem a página 206, porque essa aula é mais leitura do que cálculo, tudo bem? E eu vou começar falando de alguns conceitos. População é um universo estatístico. Por exemplo, se eu pegar todos os alunos de uma escola para fazer uma pesquisa com eles, por exemplo, para saber qual o esporte que eles mais gostam, isso é a população. Agora, vamos supor que de cada sala eu pego 10 alunos. Então, eu estou usando a amostra, é uma parte da população, é o subconjunto. E nós vamos falar também da pesquisa, que é a coleta de dados, que pode ser em forma de entrevista, de questionário. E eu vou falar hoje de dois tipos de pesquisa: a pesquisa censitária e a pesquisa amostral. Pesquisa censitária, os dados vão ocorrer com toda a população. Tá? Um grande exemplo que eu dei foi o censo demográfico, que ocorre de 10 em 10 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E vai ter uma maior precisão de análise, tudo bem? Só que nem sempre essa pesquisa é viável. Por exemplo, num processo político, como o tempo é curto, não teria como eu pesquisar a população inteirinha, então não ficaria viável. Agora, existe uma pesquisa que chama amostral. Vai ser comum no cotidiano, através de amostra. Por exemplo, lojistas versus queijos versus frutas. Por que eu coloquei isso aqui? Às vezes você vai no centro da cidade ou no mercado, tem uma pessoa lá te oferecendo um pedaço de queijo ou uma fatia de uma fruta diferente, né? Para você provar. Isso é uma amostra. A amostra pode ser sistemática, casual simples ou estratificada. O que seria uma amostra sistemática? Imagina que uma fábrica produz muito parafuso, muito. Aí a cada 100 parafusos eu tiro 2 ou 1 e verifico. Se tiver tudo bem, os outros 99 também vão estar. Então toda vez eu pego de 100 em 100, 1000 em 1000 e analiso um ou dois, tá? Essa amostra vai ser sistemática. Existe uma amostra casual simples. Por exemplo, um professor, está até dando um exemplo aí no livro, de educação física, vai sortear, por exemplo, 6 alunos de uma turma ou 5 alunos. Então isso é uma amostra casual simples. Agora existe uma amostra que chama estratificada. Imagina que eu vou comprar algumas coisas que servem para criança, para adolescente e para adulto. Aí eu tenho, por exemplo, 600 pessoas. Aí eu vou dividir 200, 200, 200. Então eu vou separar, estratificar, né, em segmento as crianças, os adolescentes e os adultos. Então essa amostra chama estratificada, tudo bem? Vocês vão ver para mim o exemplo da página 207 que está falando disso aqui e fazer a página 208, número 1 e número 2. Agora a gente vai falar de variáveis estatística. A variável estatística pode ser qualitativa, que vai trabalhar com a qualidade, tá bom? Ou quantitativa, que vai trabalhar com a quantidade. Qualitativa representa uma característica ou atributos. Cerejas doces, time de futebol, estado civil, cidade que nasceu, cor dos olhos. Agora, dentre esses exemplos aqui, eu posso organizar a qualitativa entre nominal e ordinal. A nominal não pode ser ordenada. A ordinal pode ser ordenada. Por exemplo, cidades. Se você perguntar qual que são as cidades que eu mais gosto, eu não vou ordenar, eu vou falar da minha cabeça as 5, por exemplo. A cor que eu mais gosto, o sexo, por exemplo, a fruta. Tá? Que não tem uma ordem específica. Agora, a variável estatística qualitativa ordinal, ela segue uma ordem. Por exemplo, o grau de questões de uma prova vai ser fácil, médio, difícil, ou fácil, difícil, médio, nível da escola, né? A escola vai ser fraca, ou boa, ou ótima, ou ruim, ou regular. Vai depender de vários fatores, tá bom? Então a gente vai ter que saber separar a variável estatística qualitativa em nominal e ordinal. Falei com vocês que a variável estatística pode ser qualitativa, que vem de qualidade, e quantitativa, que vem de quantidade. A quantitativa representada por números indicando contagem ou medida. Por exemplo, comprimento, massa, tempo, número de animais e irmãos, por exemplo. A quantitativa ela pode ser discreta ou contínua. O que é uma variável estatística quantitativa discreta? Ela indica contagem de algo, por exemplo, número de filhos, número de vezes que entra no ônibus, quantidade de sapatos.
Aqui não tem jeito de eu falar com você assim, ó, meio filho, eu entrei 2 vezes e meia no ônibus, eu usei meio sapato, aqui vai ser número inteiro, entendeu? Agora, a variável quantitativa contínua indica uma medida que pertence aos números reais, ou seja, aquele conjunto da matemática que nos dá a vírgula, o direito de usar a vírgula. Por exemplo, a altura de pessoas. Uma pessoa pode ser 1,61, 1,62, 1,69, 1,699, ou seja, a altura tem várias formas de expressar ela. A velocidade média de um carro pode ser 1,5, não precisa ser mais um número inteiro. O tempo para fazer uma prova, né? Por exemplo, de uma corrida que a pessoa ganha por segundos, milésimo de segundo, e a distância percorrida por um carro. Então, quando a variável for quantitativa, vai trabalhar com números. Ela pode ser discreta quando o número é inteiro, e ela pode ser contínua quando o número pode ser quebrado. Para terminar esse quadro aqui, eu vou fazer para vocês um resumão, tá bom? Então, a variável estatística pode ser qualitativa ou quantitativa. A qualitativa pode ser nominal ou ordinal. Nominal é quando você não segue uma ordem, tá? Por exemplo, eu gosto de quais legumes. Não precisa eu seguir uma ordem de qual é o melhor ou pior. Agora, a ordinal segue uma ordem, tá? O nível do curso, por exemplo, ele vai ser médio, fraco, ótimo, regular. Agora, a variável pode ser quantitativa, que está ligado com quantidade, ou seja, número, tá? Aqui é numérico, aqui vai ser não numérico. E quando for quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. A discreta, a gente vai ter números inteiros. Por exemplo, o número de sobrinhos que eu tenho. Ou eu tenho 1, ou eu tenho 2, ou eu tenho 10. Eu não tenho meio sobrinho, por exemplo. E a variável quantitativa pode ser contínua, que vai ser dentro de números reais. Por exemplo, a aceleração de um carro pode ser 2,544 metros por segundo ao quadrado, entendeu? Não precisa ser 2, 3 exatamente. Vocês vão fazer para mim a página 210, 1, 2, 3 e 4. Agora a gente vai falar de medidas de tendência central ou de posição. É aqui que nós vamos estudar a média, a mediana e a moda. Nós temos dois tipos de média, a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Então vamos começar. Média é o seguinte, imagina que eu tenho um conjunto A e dentro dele eu tenho os elementos x1, x2, x3 e x, o número que você quiser pensar. O que você vai fazer? A média é você pegar todos os números que estão aqui, somá-los e dividir pelo total de número. Por exemplo, se aqui tiver 5 números, eu vou dividir por 5. Se aqui tiver 6, eu vou dividir por 6. Exemplo, seja as temperaturas de uma dada semana, 18 graus, 15 graus, 17 graus, 18 graus e 11 graus. Por exemplo, de segunda a sexta. Qual foi a média de temperatura aqui? Eu vou pegar 18 mais 15 mais 17 mais 18 mais 11. Como aqui tem 5 números, eu vou dividir por 5. Somando deu 79. Dividido por 5, a média vai dar 15,8 graus. Ou seja, eu queria que você entendesse que quando você calcular a média de qualquer valor, o número que você encontrar, ele vai estar entre o menor, no caso que é 15, e o maior que é 18. Olha para você ver. Como o menor aqui é 15 e o maior 18, nunca que a média daria 15 ou menos de 15 e nem mais de 18. Agora, a média aritmética ponderada é quando possui valores repetidos, que a gente vai chamar isso aqui no futuro de frequência. Por exemplo, imagine que agora eu tenho a temperatura de 15 graus, só que ela repetiu 2 vezes. Para mim não colocar 15 e 15, eu coloquei o 2 aqui. 19 graus repetiu 2 vezes, 21 graus repetiu 2 vezes, 22 graus repetiu 1 vez, 23 repetiu 2 vezes, e 24 graus, para mim não repetir ele 6 vezes, eu coloquei o número 6 aqui. Frequência absoluta é o número de vezes que a variável que você está estudando se repete. Aí eu coloquei aqui, ó, a média vai ser, você vai pegar, no caso, a temperatura e multiplicar pelo peso dela, ou seja, a frequência que ela repetiu. Então vai ficar 15 vezes 2, mais 2 vezes 19, mais 2 vezes 21, mais 1 vezes 22, mais 2 vezes 23, mais 6 vezes 24. E vou dividir pela soma dos pesos. Peso, na verdade, é a frequência, tá? É o número que se repete. Então, eu somando aqui deu 15. 322 dividido por 15 deu 21,47 graus. Ou seja, esse número aqui é a mesma coisa, ó. Ele está entre o menor e o maior valor, tá vendo? Ele não pode estar nem menor do que o menor e nem maior do que o maior, tá bom? Dá uma lida para mim na página 211, 212, que esse exemplo está sendo explicado com mais detalhes para você entender.
Agora eu vou falar com vocês da segunda medida de tendência central, tá? A gente falou da média, agora a gente vai falar da moda. Moda é o valor que aparece o maior número de vezes, ou seja, o que tem maior frequência absoluta. Toda vez que falar frequência, é o número de vezes que repete alguma coisa, tudo bem? E inclusive a palavra moda a gente poderia até falar assim, ó. A calça jeans está na moda, não tá? É uma das roupas que eu acho que nunca vai sair da moda. Por quê? Porque quase todo mundo está usando, todo mundo usa de alguma forma. Mesmo a pessoa não gostando, ela acaba usando, que pegou, é uma moda. Então eu vou colocar aqui, seja as temperaturas. Aí eu coloquei para vocês aqui 15 temperaturas, ó. Algumas se repetem, algumas não se repetem. Perceba que a menor temperatura aqui no quadro, a gente está observando que é 15 graus. E a maior temperatura é 24 graus. Tá bom? Então olha para você ver. Qual que é a frequência absoluta de 15 graus? É 2, porque apareceu 15 graus duas vezes. Olha para você ver. Se você observar aqui, a frequência absoluta de 19 graus também apareceu duas vezes. O 21 graus apareceu duas vezes. O 22 apareceu somente uma vez. Tá aqui. O 23 graus apareceu duas vezes. E a frequência absoluta de 24 apareceu 6 vezes. Então, a moda vai ser 24, porque é o número que apareceu maior vezes, tá bom? Aí eu vou fazer uma coisa aqui para terminar esse quadro. Esse triângulo aqui, T significa variação de temperatura. Vai ser a temperatura maior menos a temperatura menor. A maior temperatura aqui é 24, né? Menos a menor temperatura é 15. Então deu 9 graus centígrado. A variação da maior e menor temperatura chama amplitude. Então, eu coloquei 3 exemplos aqui para a gente fechar essa parte. 1, 2, 3, 3, 5, 6. Eu tenho aqui o 1 repetindo duas vezes e o 3 duas vezes, não é? Então, eu tenho duas modas, bimodal. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Automaticamente, aqui não tem repetição de número, de frequência. Então, aqui nós temos uma amodal, sem moda, tá? Aqui o 1 apareceu duas vezes, o 2 duas vezes, o 3 duas vezes e o 4 uma vez. Então aqui eu tenho trimodal. Mas quando passa de duas, você vai falar multimodal. Agora eu vou explicar para vocês a terceira e última medida de tendência central, tá bom? Chama mediana. Mediana é o valor que ocupa a posição central de uma sequência de valores colocados em ordem crescente ou decrescente. Ou seja, você vai ter uma sequência de números na prova. Aí, ou você coloca do menor para o maior, do maior para o menor. Aí eu já coloquei aqui, por exemplo, uma sequência, ó. 2, 3, 4, 5, 5, 5, 11, 15, 20, 23. Eles estavam espalhados, eu coloquei na ordem crescente. A mesma coisa aqui, ó. 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 11, 15. Só que o que eu queria que você percebesse? Aqui nós temos 10 números, ou seja, a quantidade é par. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou eliminar o primeiro e o último. Depois o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo, o quarto e o antes do antepenúltimo. Os dois que sobrar aqui, geralmente quando for par, vai sobrar sempre dois, é os valores centrais. Aí você vai pegar esses dois valores, vai somar e dividir por 2. Aqui eu estou calculando aquela média aritmética que é 1 mais 5 é igual a 10, dividido por 2 dá 5. Ok. Aqui nós temos 9 números, ou seja, o número de dados é ímpar. Então eu vou eliminar o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo, o quarto e o antes do antepenúltimo. O que sobrar aqui vai ser o valor central, que é a mediana. Então, quando for ímpar a quantidade, a mediana já vai estar lá no meio te esperando. Quando for par, vai ter 2 te esperando lá no meio, que você vai somar e dividir por 2, que é a média aritmética. Então você vai fazer para mim a página 214, número 1, 2, 3. Você vai ler a página 215, que vai estar falando de estatística, tá? Na área da saúde. E vai fazer a página 216, 217, 218, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11. Queria só lembrar vocês, gente, nós estamos saindo de uma pandemia, né? E o jornal todo dia mostra pra gente como que tá o coronavírus, né? Se está aumentando, se está diminuindo, se em 15 dias vai aumentar ou não. Lógico que depende da gente, né? Do que a gente está fazendo, né? Se a gente está usando máscara, lavando as mãos. Mas isso tudo que está acontecendo no mundo é estatística, entendeu? Para a televisão falar pra gente que o vírus está aumentando ou diminuindo, eles estão usando uma pesquisa de estatística. Eles estão praticamente trabalhando em cima dessa aula inteirinha que a gente estudou. Então essa aula é muito importante. Na área da saúde, da engenharia, todas as áreas que você estudar, vai ter uma matéria que chama estatística. Por quê? Para você coletar dados, fazer pesquisa, tá bom? Capítulo número 11 do livro Matemática, Compreensão e Prática.
Eu espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, assiste a aula novamente com o livro do seu lado, anota tudo, que matemática é treino, tá bom? Na hora que você menos esperar, você vai entender. No mais, eu queria te agradecer e dizer que semana que vem eu vou trazer o último capítulo para a gente terminar o livro. E eu estou fechando esse mês também de amarelo, né? Porque esse mês é um mês de prevenção ao suicídio. E eu queria deixar um recadinho. Não se mate, se viva, tá bom? Porque a vida é bela. Um abraço e até a próxima.